Estamos de volta, pessoal. Bem, isso aqui ele estava dando, tá ainda um tanto quanto úmido. E eu resolvi dar uma saída e comprar uma fita diferente. Eu ia comprar fita crepe, mas eu resolvi comprar essa fita aqui, que ela não é para modelismo, não deveria ser usada. Isso aqui é para pintura de parede, certo? Então a, a cola dela é muito forte mesmo, para modelismo. Então eu resolvi pegar ela para trabalhar exatamente isso aqui. Vai dar certo? Não sei. É uma boa pergunta. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Como eu disse, é uma fita com a cola um pouco mais forte. E a gente tá precisando fazer essas correções. Eu aproveitei também e fiz um pouco da troca do... Comprei também como é que se diz? Álcool isopropílico. Vou reduzir um pouquinho mais a quantidade de material eu vou ter que fazer a pintura daqui pra cá para que ele não escorra, para reduzir essa quantidade de problemas em relação à pintura que tá dando. Vamos ver como é que fica. Se não der certo, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou trabalhar na questão inversa. Vou ter que pintar todo de preto. Que esse daqui tá funcionando. Eu não sei por que essa daqui não. E não está. Pena. Vai ser usado ainda, e bastante usado. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pintar ele todo de preto. E depois eu vou ter que... Porque molhado ele não tá. Mas nenhuma fita tá pegando. Nenhuma fita tá pegando. Isso é problemático. Tentar outro tipo de mascaramento. Maior. Vamos ver se dessa vez pode funcionar. É o mascaramento. A ideia do mascaramento tá melhor, mas tá errado. Vamos deixar para fazer o mascaramento, esse tipo de mascaramento para depois. Vamos ver como é que vai ficar esse, porque se o mascaramento aqui não der certo, a gente vai ter que pintar de preto
que é o que a gente vai fazer. E depois fazer os detalhes dourados, que assim, ó, era algo já planejado. Eu saí para comprar essa fita, mas ainda bem que eu já estava preparado para isso, porque eu já tinha planejado. Eu já tinha planejado trabalhar com. Já estava planejado comprar essa fita azul para fazer uns trabalhos onde a pintura é um pouco mais. Assim, molha demais. Quando você vai fazer a pintura, ela molha demais. Como essa tinta. Vamos lembrar, a gente está trabalhando passando uma primeira camada. Merda. Onde nessa primeira camada, nessa leve primeira camada, a gente tem que quebrar a tensão superficial que o verniz faz. Ou seja, é como se a gente levemente sujasse para poder pintar. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Está sujando para começar a fazer a pintura. Por isso, a gente está fazendo isso de maneira devagar e leve. Por isso que eu estou usando esse aerógrafo um pouquinho menor. Aí eu passei a segunda camada. Também, ó, como eu passei uma camada de verniz, tô seguindo aquela ideia levemente. Pronto.
Sim, a tinta está um pouco mais grossa, então eu precisaria aumentar a pressão do compressor, mas não tem como eu aumentar a pressão do compressor nesse compressorzinho pequeno. Então, vamos ter que trabalhar assim mesmo. Pronto. Sim. E também porque eu pintei o carro todo de dourado. Porque isso é uma pergunta que com certeza vocês estão fazendo. Recesso. Eu gostaria que as aberturas ela ficasse com um tom preto meio dourado. Entendeu? Um dos motivos também de eu ter feito isso. É tanto que vocês estão vendo que eu não estou dando foco ainda em cobrir eles. Aquela camada mais molhada que eu viro assim, cabeça para baixo, depois eu viro para cima, porque eu não quero que a tinta ela fique escorrendo em um ponto só. Já que eu fiz essa camada um pouco mais molhada, ela pode escorrer para algum lado. A gente aprende fazendo algo, pintando, né? Então eu fico só dando ela para cima e para baixo. Quando ela atinge um bom nível de secagem, eu começo a trabalhar
Pronto. Acho que aqui ele vai ficar meio borrado, mas depois a gente corrige. Vamos dar uma olhada para ver como é que a pintura tá. Ela tá boa, mas ela tem alguns pontos que não estão muito bem. Aqui atrás eu acho que eu vou ter que dar uma ajustada. Aqui tá nivelado. Aqui já dá para ver que ele escorreu um pouco, vai ter que ser ajustado manualmente. E aqui ele ficou um pouco granulado. Então o que é que a gente vai fazer? Essa parte granulada a gente vai lixar. Deveria ter feito que nem eu disse que eu fiz, acabei eu não fazendo. A parte granulada a gente vai ter que lixar. E a gente vai lixar, a gente vai dar uma lixada. Tem uma lixa seca 3000 aqui, que a gente vai fazer esse lixamento. Pronto. Passar. Aí. Essa última camada vai dizer como é que vai ficar toda a pintura. E vai me dar a preparação para fazer esse lixamento que eu falei. Lembrando uma coisa importante. Esse preto, ele tá misturado com nanquim. Então vocês podem ver que ele tem esse tom meio acetinado, que é bem interessante. Vamos lá. Esse daqui realmente deu problema, a gente vai ter que
pintar ele todo. A gente tentou, fez o que tinha que fazer, mas por algum motivo isso está acontecendo neste lado, nesse lado nessa carroceria. Na outra, não, mas nessa ele tá dando esse problema. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar o preto, depois a gente volta com o dourado. Dourado não, né? Ouro. Se eu não me engano, dourado é adjetivo. E ouro é substantivo.
Vamos lá. Eu acho que eu errei um pouquinho aqui, que eu fiz uma camada mais pesada na segunda camada, ou estamos na terceira. Mas eu acho que eu fiz uma camada pesada fora de tempo. É esse preto acetinado que a gente tá pegando aqui por causa do nanquim. É um dos motivos de eu querer ter algumas tintas acetinadas da Silver Bright.
Isso que eu estou fazendo aqui é uma das vantagens de você ter um aerógrafo com um bico bastante fino. Se isso aqui fosse um 03, eu não poderia fazer isso com tanta tranquilidade como eu estou fazendo agora, sem dar um acúmulo. A pintura fica mais demorada? Com certeza. Um bico 02 ele não foi feito para pintar tantas áreas tão grandes como eu estou fazendo aqui. Pode, com certeza que pode. Mas não é o objetivo dele principal. E outra, esse compressor ele não consegue manter muito um jato de tinta com um jato de ar constante. Então, a gente tem alguns problemas em determinados pontos. Porque a tinta está um pouco mais grossa, precisaria de um PSI um pouquinho maior. Mas a gente vai passar mais uma camada de tinta. Na verdade, essa camada não vai ser bem uma camada, a gente só vai cobrir os defeitos que ele vai ter. Quanto tempo? Eu esqueci de olhar o tempo. Porque senão dá aqueles 45 minutos. E ele desliga sozinho. Vamos lá. Vamos só corrigir algumas partes. Que uma delas principalmente está aqui no capô. Por isso que eu estou fazendo essa camada molhada. Aqui ao lado estou fazendo uma camada rápida. Aqui atrás é uma parte que a gente vai se incomodar pouco. Pronto. É isso. Terminamos. Deixa eu dar a limpada no bico.
E vamos fazer a secagem. Bem, esse também vai ser uma parte que a gente vai dar uma lixada de leve. Tem alguns lugares aqui que a gente vai fazer isso. Para tentar deixar a camada o mais lisa possível. E depois, se necessário, a gente faz alguns retoques de leve com aerógrafo. Vamos lá. Bem, pessoal, é isso. Um ponto interessante, como a camada dourada desse carro estava um pouco mais brilhosa do que a desse, ele ficou ainda um pouco mais acetinado do que esse daqui. Bem, pessoal, vamos fazer encerramento, né? É isso. Muito obrigado a todos. Espero que estejam gostando desse vídeo. Eu espero que vocês também estejam gostando de ver alguns problemas que andam acontecendo durante a customização. Como vocês podem ver, eu fui atrás de uma tinta que pegasse um pouco melhor. Realmente pegou, mas não tanto quanto eu precisava. E vamos ter que ajustar isso manualmente. Então, nesse caso, a gente teve que pintar ele todo de preto. E vamos ter que fazer a camada dourada com outro tipo de mascaramento. Gostaria de agradecer a todos, dizer um muito obrigado. E eu espero nos ver no outro vídeo. Lembrar também, o material do plástico desse carro é diferente desse carro. Isso pode estar interferindo também nessa questão dessa umidade, desse molhado dele não secar. Voltando para o encerramento, gostaria de agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau!